vim aqui para falar mesmices, vim aqui para provocar polêmicas, senão eu não estaria aqui, com certeza. Como diria Milton Vargas, fundador da ABMS, a sabedoria vem de muitas mãos. E se tratando de geotecnia e mecânica dos solos no Brasil, Luciano Decour é com certeza uma dessas mãos. A geotecnia é basicamente a aplicação de métodos científicos para a aquisição, interpretação e uso dos materiais terrestres como solução de problemas na engenharia. Em outras palavras, a geotecnia é o estudo do comportamento do solo e das rochas em relação às alterações feitas pelo homem. Sendo assim, ela é de suma importância para a determinação de fundações dentro da engenharia, mesmo que não sendo exata. No Brasil, as investigações geotécnicas não ficaram para trás. Novos métodos, sejam eles teóricos, analíticos ou com prova de carga, surgem, e é neste contexto brasileiro que conhecemos Luciano Decour, engenheiro especializado em fundações e mecânica dos solos. Luciano Decour é um engenheiro civil muito renomado, apaixonado por geotecnia e especialista em fundações, com mais de 50 anos de experiência projetando fundações. Luciano Decour nasceu em São Paulo, em 3 de outubro de 1939, formado em engenharia civil pela USP. Além disso, conta com uma formação acadêmica exemplar e uma ótima carreira profissional. A carreira acadêmica de Luciano Decour deu início quando ele se formou em engenharia civil no ano de 1963 pela PoliUSP e também quando fez cursos de pós-graduação na PoliUSP e Harvard nos anos de 1964 e 1965. No Instituto de Pesquisas Tecnológicas foi onde ele deu início à sua carreira na seção de solos no ano de 1964. De 1967 e 1973, trabalhou na Brasconsul Engenharia de Projetos, sendo ele o chefe do Departamento de Mecânica dos Solos, encarregado do projeto de 4 usinas hidrelétricas. No ano de 1969, fundou o Laboratório Rankine de Engenharia Civil e, em 73, fundou a Luciano Decour Consultoria. E foi nessa empresa que ele elaborou algumas centenas dos seus projetos de fundações de edifícios e obras industriais. Fundou a ETF Estacasté Fundações no ano de 1994, empresa na qual ele foi diretor técnico. Lecionou Mecânica dos Solos na Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Álvares Penteado entre os anos de 1968 e 1978. Foi vice-presidente da ISSMFE durante 5 anos e em 91 foi eleito ao grau de Fellow, categoria de membro concedida a profissionais e engenheiros em reconhecimento por suas contribuições. Em 92, a Associação Brasileira de Engenharia de Fundações e Serviços Geotécnicos Especializados, a ABEF, concedeu-lhe o título de sócio emérito, que é uma recompensa máxima dessa associação pelos relevantes serviços prestados. Em 2009, foi eleito para a Academia Nacional da Engenharia e, em 2014, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos de Engenharia Geotécnica, a ABMS, concedeu-lhe também o título de sócio emérito. Fez parte de diversas comissões técnicas, tanto brasileiras quanto internacionais, para a normalização de ensaios e projetos de fundações, destacando-se entre elas a comissão patrocinada pela ISSMFE, que elaborou a norma internacional do SPT. Luciano teve grande participação na área das fundações, com seus estudos sobre limite de cargas em estacas. Seus estudos mudaram a visão de como as cargas eram aplicadas nos solos e nas estacas, analisando o resultado que esses esforços causavam nos mesmos. Luciano e suas empresas participaram de muitos projetos de diversas obras na área das fundações, como usinas hidrelétricas, prédios, trechos do metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro, e ainda participaram dos projetos de fundações do MUB, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. Tendo sido desenvolvidos entre 1978 e 1996, envolveram grandes análises de dados empíricos, de forma a encontrar valores aproximados e não exatos, para a determinação dos valores de carga nas estacas.
no primeiro momento do concreto pré-moldado e posteriormente isso foi ampliado para os outros tipos de concreto também. No período em que foi proposto o método, ainda estavam sendo introduzidas estacas de tipo raiz e não eram executadas estacas de tipo hélice. Posteriormente, Rafael Francisco G. Magalhães, Gustavo S. Raposo e Marcos André, de Salem, realizaram análises para estimar valores confiáveis para estacas do tipo hélice, raiz e ômega, completando os estudos. As imagens que vamos ver a seguir dizem respeito às fundações da primeira etapa da obra do Museu da Escultura. Nessa etapa inicial, a ideia foi a execução de fundações profundas para a marquise monumental. Essas fundações, como nós veremos a seguir, são constituídas por estacas moldadas no terreno do tipo Frank. Esse estaqueamento, todavia, não é típico, não é rotineiro, digamos assim, em obra, visto que as fundações para essa primeira etapa tiveram que levar em conta o que ocorreria na segunda etapa de construção. Desta forma, as estacas tiveram que atingir profundidades maiores do que as que normalmente seriam necessárias, visto que o terreno para a construção, durante a construção da segunda etapa, ou seja, do museu propriamente dito, o terreno seria escavado nas proximidades dos fustes das estacas, produzindo um desconfinamento nas mesmas. Existem diversas curiosidades sobre o Luciano. Algumas delas são: pertence a diversas associações profissionais, tendo sido dirigente de todas elas. Tem mais de 130 trabalhos publicados, na sua grande maioria em inglês, além de haver colaborado na redação de 2 capítulos do livro Fundações, Teoria e Prática, 1996. Livro esse patrocinado pela ABMS e pela ABEF. Também foi convidado a escrever capítulos em 3 livros dedicados a grandes geotécnicos. Os professores Victor F. B. de Mello, 1989, e Joe Scrumenka, 2008, além de Nelson Aoki. Luciano é tão conhecido por seus trabalhos em fundações que foi escolhido para realizar um teste de carga de uma grande construção de rede de esgoto na prefeitura de Bauru. Considerando um dos maiores especialistas do país, deu seu parecer final para a construção da rede de tratamento de esgoto, que seguia em ritmo lento antes de Luciano assumir a parte estrutural das estacas. Luciano ficou responsável por realizar as provas de cargas das estacas, que anteriormente haviam tendo resultados insatisfatórios, para que os engenheiros soubessem qual seria a carga máxima a ser aplicada nas estacas. Devido à sua grande importância para a geotecnia brasileira, foram realizados eventos para contar a retrospectiva do mesmo em fundações. O evento foi realizado no CREA de Minas Gerais, uma homenagem proposta pela ABMS, Associação Brasileira de Mecânicas do Solo e Engenharia Geotécnica. No ano de 1966, o ano que eu acabado de retornar dos estudos que eu fiz em Harvard e que eu participei aqui em Minas Gerais do, creio que era o 3º Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos, foi realizado aqui em Belo Horizonte no ano de 1966. Então, ano passado, tivemos também um congresso aqui em Belo Horizonte, que eu não tive oportunidade de participar, mas que seria exatamente 50 anos depois do meu primeiro contato com a mecânica dos solos, com o congresso, e foi aqui em Belo Horizonte. Na sua opinião, qual a influência dos estudos do trabalho do professor Decour na engenharia de solos? Bem, eu acho que a própria didática, né, de tantos livros, tantos artigos que o professor Luciano já colocou e ainda coloca, né, mundo afora, grandes construções estão aí em pé graças às suas fórmulas, né, esse estudo maravilhoso que ele faz. E são essas pessoas que nós precisamos, né? Meu pai falava muito isso,
que são esses cientistas, né, da engenharia que trazem cada vez mais uma economia, uma segurança e, claro, um monte de interrogação. Ao longo de sua carreira, Luciano alcançou vários prêmios. Dentre eles, em 1982, em Amsterdã, Holanda, durante o ESOP 2, foi premiado pela melhor previsão de carga de uma estaca pré-moldada de concreto armado, utilizando para a previsão fórmula de sua própria autoria. Em 1995, foi premiado pelo Instituto de Engenharia de São Paulo pelo melhor trabalho técnico do ano. A Associação Brasileira de Mecânica dos Sólidos, ABMS, concedeu-lhe 2 prêmios máximos: o Manuel Rocha, biênio 1996 e 1998, e o Terzaghi, biênio também, 2002 e 2004. Em 2004, foi vencedor do concurso para a previsão de comportamento de 4 estacas raiz. Concurso esse realizado durante a CFV. Em 2012, recebeu o prêmio Milton Vargas, outorgado pela revista Fundações e Obras Geotécnicas. Em 1978, os engenheiros Luciano Decour e Arthur Quaresma apresentaram ao 6º Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações um método para a determinação da capacidade de carga de estacas a partir de valores SPT, que transcreveremos para a parte D. Abre aspas. Nesse trabalho, é apresentado o processo expedido para a determinação da carga admissível de estacas a partir apenas dos dados normalmente fornecidos por sondagens SPT, fecha aspas. Não se avisou a obtenção de valores exatos, mas sim a estimativa que fossem além de bastante aproximados, seguros e de fácil determinação. Em relação aos processos de cálculos, deve-se levar em conta os valores de NSPT e, no caso de resistência de ponta, a resistência do solo. Vamos ter um mecanismo de resistência lateral e de resistência de ponta, ou seja, a capacidade de carga da estaca vai depender da resultante da capacidade lateral com a da ponta, representados por QP e QL. O que mais difere no método em relação aos outros é o valor de NSPT-P, que seria o NSPT usado para calcular a resistência de ponta. O método vai ser a média entre os valores SPT da base e 1 metro acima e 1 metro abaixo, uma média entre os 3 valores. Já para a resistência lateral, o valor NSPT-L vai ser a média entre os valores SPT ao longo da estaca menos os 3 últimos valores encontrados na resistência de ponta, aqueles nos quais fizemos a média. O alfa vai depender do tipo de estaca que estou utilizando e o C é uma variável do tipo de solo, dependendo da resistência. Ambos os valores são encontrados em tabelas, como podemos ver. Sua importância é tanta que a revista Fundações e Obras Geotécnicas procura sempre abordar os métodos em suas matérias relacionadas a obras de grande porte ou pesquisas científicas na parte de fundações. Na edição 66, por exemplo, a revista fala sobre o uso do NSPT de torque, introduzido por Decour e Quaresma Filho. Além disso, na edição 79, a revista mostra uma análise de prova de carga bidirecional em estaca hélice contínua, onde um dos métodos utilizados para análise semi-empírica é Decour-Quaresma. A importância de Luciano Decour na história da área das fundações foi imensa, visto que os métodos desenvolvidos por ele se tornaram base de cálculos simplificados, porém muito próximos da realidade, sobre a resistência dos solos, das estruturas e logo pela forma de estruturar as fundações dos nossos projetos. Desde que eu me formei, há 54 anos atrás, eu nunca deixei de pensar em coisas novas, em novas soluções. Eu dizia assim aos meus clientes, eu não gosto de fazer
o segundo projeto que faz para você igual ao primeiro, tem que fazer algo de melhor. Então a minha vida inteira, enquanto viver, acredito eu, vai ser sempre na busca de uma coisa melhor. Porque tudo que a gente começa a fazer hoje já está superado, precisamos fazer alguma coisa melhor, mais avançada. Essa é a filosofia. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outra orelha. Lava, 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 testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também um fazedor de xixi. La 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 la. Ainda não acabou não, vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de baixar. Banho é bom, banho é bom.